Você pegou pra mim, não, para. Agora, por favor, agora. Não vou mais pro cara. Você pegou pra mim. Os meninos, a grande maioria deles vem de comunidades muito carentes, carência financeira, que reflete nas questões de violência social, do tráfico de drogas, às vezes também da questão da territorialidade, né? Um que não pode ir para o território do outro, e isso chega para a gente na escola. A violência não nasce na escola, mas acaba fazendo parte do seu cotidiano e obriga muitos diretores a encontrar meios para lidar com ela. Como conta o Francisco Pinheiro, gestor da Escola Estadual de Ensino Médio Liceu de Messejana, na região periférica de Fortaleza, no Ceará, neste depoimento que acabamos de ouvir. A escola atende 1.500 estudantes, boa parte deles moradores de comunidades carentes que enfrentam um cotidiano marcado pela violência, o que tem impacto no clima escolar, pois os educadores têm de buscar soluções para os conflitos e problemas de aprendizagem dos estudantes. Mas, ao contrário da maior parte dos diretores escolares, Francisco e sua equipe não estão sozinhos para lidar com essas questões. A escola que ele dirige faz parte de uma rede que abrange os postos de saúde da região, órgãos ligados à área da assistência social, como o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e a CAS, Comissão de Assistência Social, entre outros. E isso é possível em função de um programa do governo estadual para estimular as diferentes áreas da administração pública a trabalharem juntas. O Ceará Pacífico, há uns 3 anos atrás, ou mais, 4 anos, promoveu um encontro que foi muito importante, que foi dos gestores dos diversos setores da região, com os postos de saúde, com os CRAS. Vieram psicólogos e que vieram fazer trabalho na escola, enfermeiras, vêm aqui dar palestra, vêm fazer alguma intervenção. Quando algum aluno que nos procura com uma necessidade, e aí a gente consegue pedir, né, essa ajuda dentro da responsabilidade, da expertise de cada setor, de cada órgão desses. Artigo 205, um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação. Neste 4º episódio do artigo 205, a Marta Vancini e eu, Rubem Barros, vamos falar sobre um tema bastante complexo, às vezes meio espinhoso, mas imprescindível: as relações da escola e das secretarias de educação com outras instituições do Estado e da sociedade, o que costuma se chamar de relações entre áreas ou setores, ou mesmo de intersetorialidade. A escola pública é um dos equipamentos sociais do Estado com maior capilaridade, ou seja, ela chega a muitos lugares em que outros serviços não chegam. Está presente em todo tipo de território, dos bairros de classe média às comunidades periféricas e áreas rurais. Atende estudantes de diversas condições socioeconômicas, com históricos de vida variados, além de interagir com comunidades que têm as mais diversas características. A escola também é uma das instituições que compõem a chamada Rede de Proteção da Infância e da Adolescência, ao lado de agentes da saúde e da assistência social. E, muitas vezes, é nela que são identificados casos de violência ou assédio contra crianças e adolescentes, ou onde a fome pode ser combatida. Mas até que ponto a escola sozinha é capaz de lidar com questões tão complexas e que não dizem respeito diretamente à área da educação? E de que maneira pode-se intensificar a sinergia entre educação, saúde, assistência social, segurança e outras áreas? Quais são as possibilidades e desafios envolvidos nessa articulação? A diretora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, André Cartache, a Neusimar Felipe dos Santos,
conta que o Conselho Tutelar é o seu grande aliado no enfrentamento do abandono e da evasão escolar. A escola fica no centro da cidade de Mauriti, na região do Cariri, também no Ceará. Mas 90% dos alunos vêm da zona rural e chegam a viajar mais de 1 hora para estudar. Neusimar conta que, por causa das dificuldades financeiras das famílias, muitos abandonam a escola para ajudar os pais na lavoura. Isso foi agravado especialmente no contexto da pandemia. E é aí que a diretora conta com a ajuda do Conselho Tutelar. Os alunos que a gente já vem conversando constantemente com a família e com ele, mesmo assim não estamos tendo um resultado positivo, a gente busca um conselho tutelar para que eles possam estar fazendo essa visita aos alunos. A gente caminha ofício listando o nome dos alunos, localidade, um texto relatando o que a escola realizou junto à família, junto ao aluno, para que quando ele for fazer a visita, ele tenha um norte de onde partir essas orientações também lá no momento, né? Porque o Conselho Tutelar ele também vai fazer um momento de acolhida e de orientação junto a essa família e a gente fica aguardando sempre que seja um retorno bem positivo. Sem as contribuições dessas parcerias, a Neusimar acredita que a escola não daria conta de ajudar os alunos em questões que se tornaram presentes depois do início da pandemia, como a depressão e a ansiedade. Sem essa parceria da Secretaria de Saúde e Assistência Social, era quase que impossível ajudar os nossos alunos, porque nós tentamos estar sempre ali buscando nos atualizarmos para saber como receber e acolher o nosso aluno, mas tem algumas coisas que vai além dessa nossa responsabilidade, que só um profissional certo pode agir. Então, sem essa parceria, seria bem mais difícil, bem mais complicado conseguirmos realizar tudo o que a gente tem feito hoje para atender da melhor forma possível nossos alunos. Mas esse caso é uma exceção dentro da realidade de muitos estados brasileiros, como mostra a pesquisa de doutorado realizada por André Luiz Nogueira, do Rio Grande do Norte. Nogueira analisou fatores determinantes da cooperação entre estados e municípios nas áreas da saúde e educação. Para dar objetividade à análise, ele criou alguns indicadores. Eu criei 3 dimensões: cooperação em políticas públicas, que seriam existência de programas de treinamento e qualificação, ou então existência de programas estaduais, obviamente, para apoio na gestão de serviços, ou na implementação de algumas políticas por parte dos municípios. Compôs o índice também uma cooperação na estrutura de governança, ou seja, como a estrutura de governança consegue prever dentro dela a participação dos governos municipais. Além disso, Nogueira também considerou alguns fatores como a orientação dos estados e o investimento de recursos orçamentários além daqueles obrigatórios para apoiar os municípios. E constatou que a coordenação das ações presente na área da saúde traz melhores resultados do que a dispersão de políticas públicas na educação. É quase o famoso cada um remando em uma direção. Nessa composição, teve um índice para a educação e um para a saúde. Quando a gente vai olhar de forma mais geral, a gente vê que há uma maior diversidade na educação do que na saúde. Sugere, né, que essa estrutura de governança da saúde ela tem maior capacidade de homogeneizar a atuação cooperativa dos estados. No Brasil, os estados e municípios possuem autonomia e juntos compõem a federação. Segundo a Constituição, a União deve apoiá-los técnica e financeiramente, além de exercer um papel de coordenação em relação a esses entes. Esse modelo apresenta algumas vantagens quando pensamos na heterogeneidade que caracteriza o nosso país, já que as políticas públicas podem ser concebidas de modo a atender às necessidades locais, bem diversas de um lugar para outro. Mas, por outro lado, é justamente esse arranjo político-administrativo que pode dificultar a solução dos complexos problemas sociais que atravessam o país, provocando desigualdade. Como diz o cientista político Fernando Abrúcio, coordenador da área de educação do Centro de Estudos de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, as políticas públicas aqui no Brasil funcionam
em caixinhas separadas. Isso tem a ver com a maneira como são desenhados o orçamento e as próprias políticas públicas. Parece que os problemas da educação, da saúde, da habitação, do saneamento básico, entre outros tantos, se esgotam neles mesmos, não têm inter-relação. Ou que a criança que vai ao posto de saúde é uma pessoa diferente daquela que vai também à escola. Quantos diretores ou diretoras de escola conhecem o diretor ou a diretora do CRAS na área da assistência social, que é ali do lado? Poucos. Portanto, não se pode criar uma bolha para cada política pública. Não se pode ter uma visão ensimesmada só na política pública, porque para resolver o problema da evasão escolar hoje, vai ser fundamental se articular com políticas de assistência, com políticas de trabalho, porque os jovens, muitos deles agora, estão deixando de ir à escola porque estão precisando trabalhar de algum modo, porque as políticas públicas demandam uma ação integrada para resolver problemas complexos. E educação é um problema de tal maneira complexo que precisa muito se articular com saúde, com segurança. Toda a questão, na verdade, por exemplo, dos conselhos tutelares, passa por uma articulação forte entre educação e segurança, muitas vezes, porque a gente sabe que boa parte da violência contra crianças e adolescentes no Brasil se dá dentro das casas. E se esses conselhos tutelares não estiverem articulados com a escola, não vão ter informação sobre isso. Porque as crianças e adolescentes têm mais condições de falar sobre os possíveis abusos que sofreram na escola, não em casa, não na igreja. Não há a menor chance deles falarem na igreja. Não há a menor chance de falarem para os parentes. Mas na escola há chances de fazer isso. Acho que é importante também pensar em como construir políticas que tenham um perfil macro, que a partir delas a gente articule as outras políticas. Por exemplo, política para a juventude, política para o idoso. Pensar nessas grandes questões como se os governos se organizassem por essas grandes questões e, a partir das grandes questões, se subdividissem. Isso ocorre em vários governos locais do mundo, no Canadá, na Austrália, e delas surgirem as ações específicas das políticas públicas. Como a gente falou antes, a diversidade do Brasil é uma grande fonte de riquezas, mas também de desafios. Imagine como é isso nos estados da Amazônia, com grandes distâncias, populações indígenas e um manancial ecológico como não há outro igual no mundo. Por isso, atuar a partir de um olhar global, com os setores se planejando conjuntamente, é fundamental para que não haja desperdício de recursos. Num contexto em que estados e municípios possuem autonomia, é essencial que haja coordenação para pensar e executar esse planejamento. Sem isso, dificilmente diferentes áreas vão atuar em conjunto na busca de objetivos e metas comuns, como explicou Binho Marques ao artigo 205. Hoje, Binho é consultor em políticas públicas e educação, mas ele foi secretário estadual de Educação e Inclusão Social do Acre durante 8 anos e depois se elegeu governador. Ele também foi titular da SASE, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, um órgão criado em 2011, no último ano da gestão de Fernando Haddad. No Acre, o mapeamento do território foi o ponto de partida para a implementação de uma série de ações intersetoriais focalizadas nas áreas com piores condições socioeconômicas. Esse processo aconteceu durante 3 gestões seguidas, de 1998 a 2010, e foram inspiradas no modelo francês de zonas de atendimento prioritário. Para tirar a proposta do papel, o governo do estado foi dividido em 4 supersecretarias com mais poder do que as demais. Elas tinham uma função de coordenação das ações envolvendo as áreas social, habitacional, ambiental, de direitos, entre muitas outras. E o conhecimento detalhado do território também fez a diferença na hora da implementação. Eu era secretário de Inclusão Social, Desenvolvimento Humano e Inclusão Social, e eu reunia com os secretários de Saúde, Segurança Pública, Habitação, Secretaria da Mulher, a partir de um mapeamento de todas as áreas mais deprimidas do ponto de vista social e ambiental do Acre. Com isso, foi possível fazer muita coisa, porque nós fazíamos com que tudo estivesse alinhado a esse propósito.
o orçamento, a definição dos projetos de obras, de infraestrutura, todos eles eram ligados a isso. Nós mapeamos os equipamentos do Estado, especialmente as escolas, foram todas mapeadas lá em 99, foram mapeadas com GPS. Então, nós tínhamos um mapa muito preciso das comunidades. E, a partir daí, nós fizemos uma verdadeira territorialização das políticas públicas. Esse é um problema que o Brasil tem em todas as áreas, mas especialmente na educação, né? A saúde e a ciência social avançaram muito nesse sentido, especialmente a saúde. Então, ela organiza todos os serviços a partir da territorialização, em que você tem os serviços básicos chegando na casa de todo mundo, e depois você vai indo para outros centros mais especializados, em que tem todo o sistema de transferência até para outros estados, né, para que esse atendimento aconteça dentro do sistema de saúde, que é algo muitíssimo interessante. A diferença de estrutura entre o sistema de saúde e o sistema educacional ajuda a gente a compreender por que a atuação conjunta de áreas diferentes, ou mesmo de níveis diferentes de governo, envolvendo educação, não é comum. Alguns fatores explicam a ausência de um olhar focado no território em que a educação esteja integrada a outras áreas e também essas outras áreas entre si. Um deles é a diferença dos critérios para agrupar as escolas, em seções ou regiões iguais àquelas adotadas na divisão administrativa dos estados. É como se a educação fosse deslocada do projeto de desenvolvimento para a região das outras áreas. Na educação, nós não temos essa cultura da territorialização. E aí o problema não é só do Acre, no Brasil inteiro. A gente vê que as regionais das secretarias de educação dos estados, elas são divididas para cuidar da rede estadual, das escolas do estado. Mas elas não são pensadas para o território onde a educação acontece. A rigor, o secretário de educação deveria ser o coordenador da política educacional no território da unidade da federação. Isso é raríssimo. O que nós fizemos lá no Acre foi a organização em territórios de desenvolvimento que coincidiam com os territórios da educação. E essas zonas de atendimento prioritário, eles estavam dentro desses territórios para que nós enxergássemos neles as áreas mais deprimidas, onde nós dedicaríamos mais recursos e a prioridade para todos os programas de todas as áreas. Isso é complexo, é algo que é construído junto. E só assim a gente consegue enxergar o cidadão de maneira integral e avançar de alguma maneira, né? Foi assim que a educação do Acre conseguiu sair dos últimos lugares e ficar entre os 10 primeiros. Foi uma ação articulada, né? Isso só aconteceu porque não foi só educação. Na educação, vários problemas que afetam a qualidade de ensino, a permanência do estudante, a aprendizagem e o clima escolar dependem de uma ação conjunta e sincronizada entre diversas áreas. Embora essa articulação seja necessária, muitas vezes ela esbarra na incompatibilidade das agendas de cada pasta. É o que diz Mozar Neves Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados, no campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Muitas vezes você tem um aumento de violência naquele ambiente, naquele território em que a escola se encontra. Quando você trabalha a questão da droga no entorno da escola, o aumento desse problema que leva ao aumento de evasão, né, muitas vezes também na escola, porque uma coisa puxa a outra. Então, você tem que trabalhar a Secretaria da Casa Civil, tem que ser uma ação de governo, né, envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Desenvolvimento Social, naturalmente a Secretaria de Educação, algumas vezes a Secretaria de Saúde, dependendo também do nível de problema que você tem naquele ambiente. Então, a agenda intersetorial, ela precisa ter uma ação muito clara de governo, com metas muito bem definidas. Trabalhar em rede é muito importante, mas é preciso dar clareza, primeiro, a questão da accountability, né? A responsabilidade de cada um na atuação em rede. Segundo, ter metas muito claras para que cada um cumpra a sua parte e seja cobrado pelo atingimento dessas metas. Por isso, o equilíbrio entre a dimensão técnica e política é outro aspecto essencial para o sucesso das ações
intersetoriais, assim como a continuidade das ações escolhidas como prioritárias, independentemente das mudanças de governo e das disputas partidárias. A maioria dos secretários, eles são indicações de partidos, né, de negociações da base que sustenta o governo. E isso, naturalmente, cria uma outra agenda. Tem a agenda do governo, tem a agenda da visibilidade que aquele secretário quer dar à sua pasta, inclusive numa perspectiva política, e isso atrapalha, às vezes, esses trabalhos mais intersetoriais, né? Porque a questão política pesa, e isso, naturalmente, não deixa de ser um empecilho para esse trabalho em rede, esse trabalho intersetorial. Para o Mozart, a lógica da intersetorialidade também se aplica à cooperação horizontal entre municípios ou estados e entre os 3 níveis de governo, em situações como a que estamos enfrentando por causa da pandemia de Covid-19. Se não houver um trabalho coordenado local do Estado com os municípios, em regime de colaboração, sob a coordenação nacional do Ministério da Educação, será muito difícil a gente avançar na exigência que o tempo requer, né, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista do combate ao abandono escolar, na evasão, principalmente no ensino médio. A gente vai ter que fazer muito esse trabalho de coordenação nacional que, infelizmente, não está acontecendo no atual Ministério da Educação. No momento em que nós passamos, e que ainda vamos passar, a questão do acesso às novas tecnologias, à internet, banda larga, ou seja, ter conectividade digital para professores e alunos, isso vai ser muito importante para que a gente possa combinar esse retorno presencial, né, que está sendo gradual, mas vai precisar também de usar essas novas tecnologias até para dar conta, por exemplo, dos déficits de aprendizagens que os alunos estão trazendo desses 3 últimos semestres. Então, isso exige muito essa coordenação nacional para o enfrentamento de um problema que é extremamente grave, que é a questão do déficit de aprendizagem, né, o aumento real, sensível, no campo da evasão escolar. Então, tudo isso mexe naturalmente com esse cenário educacional e é uma demonstração clara que a economia, trabalho, geração de renda dialogam diretamente com a eficácia dos resultados educacionais. Para que os setores atuem de forma integrada, num contexto em que os estados e municípios são autônomos, é imprescindível que haja coordenação federal, como explica Fernando Abrúcio. Ele relata que o Bolsa Família é um exemplo de política pública intersetorial bem-sucedida. Para isso, o seu desenho contou com algumas condições prévias. O Bolsa Família conseguiu ter o sucesso que teve porque é uma política de transferência de renda condicionada. As famílias, para ter aquela renda, precisam dessas condições em educação, saúde, etc. E é uma política de transferência de renda intertemporal, em que você imagina que a transferência de renda no momento presente evita com que aquelas famílias caminhem para a pobreza absoluta, mas, acima de tudo, essa transferência de renda condicionada ao melhor desenvolvimento das crianças e jovens, filhos dessas famílias, significará que nós teremos menos pobreza daqui a 20 anos, porque você abre um conjunto de oportunidades que aquelas famílias, os pais daquelas famílias não tiveram. Eu acho que esse é um grande exemplo para a gente pensar que é preciso fazer políticas intersetoriais que não apenas corrijam um problema específico aqui e acolá, mas que sejam capazes de lidar com grandes questões, né? Questões vinculadas à questão ambiental, à questão da organização urbana das periferias metropolitanas no Brasil. Você precisa construir essa grande questão, e, nesse sentido, o Bolsa Família construiu uma grande questão e criou instrumentos de intersetorialidade que foram capazes de fazer não só com que aquelas famílias não ficassem na pobreza absoluta, mas se você faz um acompanhamento longitudinal dessas famílias, os seus filhos estudaram nos últimos 20 anos. A grande maioria deles estudou mais do que os pais, a gigantesca maioria. Não só isso, alguns deles, uma parte importante, chega depois, ao final do ensino médio,
e depois chega ao ensino superior, e aí entrou as políticas afirmativas também. A gente tem que ter esse olhar de larga escala para pensar em intersetorialidade. Mas, além disso, que é uma peça importante, sem dúvida alguma, é preciso pensar em transformar a intersetorialidade num mecanismo que aumenta a escala da resolução dos problemas. Para ter essa visão de mais longo prazo e tornar certos mecanismos mais protegidos por meio de uma organização institucional, ajuda muito se não mudarmos a rota de acordo com a direção do vento. É o caso, por exemplo, da cooperação no interior das próprias áreas, como a saúde e a educação. A saúde nos dá o exemplo de que a organização e institucionalidade podem funcionar como um sistema de freios e contrapesos para garantir a continuidade de objetivos de longo prazo, que vão além dos governos, né? Na conversa que nós tivemos com o pesquisador André Luiz Nogueira, ele falou sobre algumas diferenças entre a área da educação e da saúde. O MEC, ao longo dos últimos 20 anos, até ali 2017, 2018, tinha avançado bastante nesse sentido de ampliação da coordenação nacional das políticas de educação básica, né? No entanto, isso não se institucionalizou dentro da política por meio de um Sistema Nacional de Educação. Talvez, se nós tivéssemos hoje um Sistema Nacional de Educação, nós teríamos maior capacidade de enfrentar em conjunto, né, de maneira cooperativa, esses problemas que a gente está vivendo com a pandemia. É o caso do SUS, né? O SUS, na verdade, por mais que haja aí um momento de descoordenação nacional, agora, ele consegue sobreviver e consegue imprimir certas lógicas e certas premissas que estão lá no seu desenho. Então, as reuniões das comissões intergestores tripartitas continuam existindo, vai lá estados e municípios tomando decisões em conjunto, por mais que o governo federal tenha feito assim, olha, eu repasso recurso e você se vire. O que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra que sistema nacional, uma estrutura de governança que envolve esses atores e que está institucionalizada na política, né, elas fazem diferença quando a gente olha para a cooperação. Talvez a carência maior na educação seja essa, e esse seja o motivo dessa tão grande diversidade da atuação cooperativa dos estados na educação em relação à saúde. O Sistema Nacional de Educação, mencionado pelo André, deveria ter sido criado lá em 2016, como estava previsto pelo Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. Ele é uma grande esperança dos gestores educacionais para melhorar as relações entre municípios, estados e União. E se você quiser saber mais sobre a criação do Sistema Nacional de Educação, o Instituto Unibanco está produzindo uma série de webinários sobre esse tema que está disponível em seu canal no YouTube. Ouça um pequeno trecho da participação de Ângela Daneman, superintendente do Itaú Social, no webinário Urgência da Regulamentação do Sistema Nacional de Educação. Sem um sistema regulamentado, como ocorre hoje, há uma baixa articulação e com consequente sobreposição de responsabilidade entre os entes federados, estados, municípios e União. Esse foi o Artigo 205, um podcast em defesa ao direito à educação. Nossos episódios vão ao ar toda semana nos principais tocadores de podcast. Não deixe de assinar no nosso feed e ativar as notificações para não perder nenhum. Obrigada por ficar com a gente e até o próximo episódio. O podcast Artigo 205 é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco, com a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran. A produção e edição são da Patrícia Esperandio, sonoplastia de Isaac França, trilha sonora original de João Duval Rodrigues e Nicolas Rabinovich. A Marta Vancini e eu apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos este episódio. Até o próximo. Até mais.